Graça e paz, estamos de volta aqui ao vivo, né? Tem que entrar de novo? Estamos aqui novamente ao vivo, né? Que você possa aí entrar novamente, né? Que você possa entrar novamente, aí acessar a página da igreja, né? Tivemos que derrubar um pouquinho, caiu aqui um pouquinho a internet e a gente está voltando aqui ao vivo. Vai colocando no grupo as pessoas que de repente não sabem, para voltar novamente aí, a gente continuar aqui o nosso culto, tá bom? As pessoas estão entrando aqui. Então vai entrando aí, vai chamando o restante aí, para ir entrando, se conectando. Tem esses imprevistos, a gente volta aqui ao modo normal que a gente estava transmitindo o culto, diretamente pelo Facebook. A gente estava, na verdade, nessa transmissão anterior, usando o Skype e espelhando ele no Facebook, mas deu alguns problemas e a gente agora está retomando aqui ao Facebook direto, na transmissão direta. Então vai se conectando aí, tá bom? Para a gente continuar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa exaltação. E vai orando ao Senhor, né? São dias de desafios, são muitos desafios. Desafio para a gente preparar o culto, desafio para a gente organizar uma liturgia. Então é um desafio para o pastor, é um desafio para a equipe que trabalha com o pastor. E nós carecemos muito da oração. Porque às vezes esse problema de internet, de conexão, às vezes é um empecilho, né? Às vezes a pessoa está usando lá, a Carol está usando a internet dela lá, mas deu problema na internet dela. Caiu, ficou lento o sinal e a gente teve que entrar direto aqui novamente pelo Facebook. A nossa intenção é ter um culto no mês de maio dinâmico. A gente vai ver isso, a possibilidade disso. Pode deixar que os vídeos que foram gravados aqui, eles vão ser aproveitados para o próximo domingo. A Cida já participou aí com o Lorival, mas a gente quer que as pessoas participem do culto no mês de maio, como se a tua família estivesse fazendo parte desse momento aí. Então a gente vai voltar novamente a tentar nessa semana aí organizar melhor para ter a participação de toda a igreja nos cultos de domingo, tá bom? A gente está acertando todas as coisas e tudo para a glória de Deus. Então nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para glorificar aquele que é Senhor de toda a terra, aquele que é o Senhor que habita, sabe, no nosso coração, na nossa vida, e nós queremos dar o melhor para Ele. É tempo de adorarmos o Senhor e nada vai nos impedir de fazer isso, nem mesmo as questões da tecnologia, da conexão. A gente vai estar sempre tentando fazer o melhor para chegar até você aí e nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí na sua casa. No Salmo de número 84. Salmo 84. Vamos fazer essa leitura. Para a gente cantar mais um louvor, tá bom? Salmo 84. Saudades da casa de Deus. Saudades da casa de Deus. Nós somos a morada do Senhor, mas vou dizer uma coisa para você. Nós estamos com saudade do momento de estarmos reunidos com os irmãos no templo. Saudade daquele momento que nós passamos juntos em comunhão pessoal, né? Agora estamos aqui pelo meio virtual, mas é muito bom quando estamos juntos na casa do Senhor, naquele lugar que foi estabelecido para nós cultuarmos a Deus. E diz aqui o salmista: como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes num lugar próximo ao teu altar. Ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem parar.
ou sem cessar. Felizes os que habitam em tua casa e te louvam sem cessar. Como é feliz aquele que pode adorar ao Senhor em todo o tempo. E esse é um convite. O convite de que, embora nós estejamos vivendo todo esse momento, o teu coração sinta saudades do templo. O teu coração sinta saudade da comunhão. Que nós não possamos viver esse momento que estamos vivendo agora e nos acostumemos a ele. Mas que haja no nosso coração um desejo, uma saudade, uma vontade de voltar, uma vontade de encontrar os irmãos, uma vontade de celebrarmos juntos o rochedo da nossa salvação. Que o Espírito Santo ele possa produzir isso no teu coração nesses dias. E quando nós voltarmos, porque vamos voltar, esse tempo vai passar e vai ser um tempo de grande celebração, de grande festa, de grande alegria do povo de Deus adorando a Ele num lugar que foi separado para isso. O nosso templo ali em Santíssimo, ele foi construído para isso. Assim como no Antigo Testamento, Deus mandou construir um templo para que ali o povo se reunisse em assembleia. Nós temos um templo hoje que o Senhor nos deu. Esse ano nós nos organizamos como igreja e nós queremos que volte logo esse momento de comunhão. Continue orando ao Senhor, continue clamando a Deus, porque Ele pode todas as coisas. E muito em breve a gente vê todas as coisas restauradas e a nossa comunhão pessoal também está sendo restaurada no poder do Senhor. Então nós queremos louvar a Deus com mais um cântico. O hino 72. 62 da nossa harpa. Aliás, do Inário Novo Cântico. Hino 62. 62. Se você está com o Inário aí, tá? 62. Se você não tem, você pode botar até no celular aí, hino 62 do Inário Novo Cântico, né? E vai cair nesse cântico aqui, Ações de Graça. E a gente vai cantar esse louvor nesta hora de culto, para a glória do Senhor. Vamos lá? Graças te dou por tudo que me deste e pela salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos
também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Aleluia! Graças, graças, mil graças ao teu precioso amor. É isso que você tem que fazer nesses dias. Deus continua com o seu amor intenso por mim e por você. Nada paralisa o amor de Deus. Ele continua nos amando, derramando graça, misericórdia sobre a nossa vida. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E dos nossos lábios precisa fluir o louvor de um verdadeiro adorador. Aquele adorador que o Senhor está buscando, como diz João, né? Que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O adorador verdadeiro não é aquele que se sente impedido pelas situações, mas mesmo nas situações mais adversas, ele encontra fôlego, ele encontra razão, ele encontra motivo de gratidão para erguer a sua voz e louvar o nome do Senhor. Então é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, nesse culto de adoração ao Senhor. Nós queremos fazer também uma oração nesta hora pelos nossos irmãos que estão aniversariando aí ao longo da semana, estiveram completando mais um ano de vida. A vida é um dom de Deus, a vida é uma dádiva do Eterno, Ele nos enche de fôlego todas as manhãs. Se Ele nos retirar o fôlego, nós não vivemos. Então, querido, agradeça a Deus pela vida, por você estar respirando, por você estar podendo encher os seus pulmões de ar e sentir que você está vivo. Isso é dom de Deus. Isso é dádiva do Eterno. E nós queremos agradecer por cada irmão que completou mais um ano de vida nessa semana, aqueles que vão completar também ao longo desse mês de maio, vão estar completando mais um ano de vida. Nós queremos colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Se você que está nos assistindo aí, e de repente você faz aniversário nesse mês de maio, nós vamos estar orando por você também. Por cada pessoa que está aniversariando aí. Então, se você está aniversariando aí, receba esse nosso clamor ao Senhor pela tua vida, tá bom? E também pelos nossos visitantes. Ah, que visitante? Se você está assistindo a live aí do culto, está acompanhando pela internet, mas de repente você não está aí como membro da Igreja de Santíssimo, você por enquanto é visitante, mas está conosco aqui nesta sala. Se de repente alguém convidou você numa outra sala de vídeo aí, e você está conosco, a gente quer te dizer para você que você é muito bem-vindo à nossa comunhão, ao nosso culto, que na verdade é o culto para o Senhor, que nós estamos prestando ao Senhor, e nós somos gratos pela tua presença, nós queremos orar pela sua vida também. E assim que voltar tudo à normalidade, a nossa igreja fica ali na Estrada da Posse, sem número, lote 8 e 9, tá? Santíssimo, Igreja Presbiteriana Central de Santíssimo. Nós ficamos ali na Estrada da Posse. Se você quiser fazer uma visita a gente, num domingo, pela manhã, à noite ou numa quinta-feira, fique à vontade. Na nossa página do Facebook tem aí os horários de culto e de programações. Você pode acompanhar tudo aí pelo Facebook. Vamos orar? Quero orar pela vida dos aniversariantes, também pelos nossos visitantes, em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, louvado seja o teu nome. Eu rendo graças a ti, porque a tua mão poderosa tem nos sustentado. Graças, graças, mil graças, pelo teu grandioso amor para conosco. Pai, muito obrigado pelos meus irmãos que estão ao longo deste mês de maio completando mais um ano de vida. 365 dias, Pai, de vida.
vivido pela tua graça e misericórdia, vivido porque tu sustentou cada um, vivido porque não faltou o teu auxílio, não faltou o teu refúgio, não faltou, Senhor, a sustentação da tua mão poderosa sobre a vida dos meus irmãos. Então abençoe esses irmãos, tanto os da nossa igreja, quanto aqueles que tiverem o alcance da nossa voz, que estiverem completando mais um ano de vida. Abençoe a vida dos teus filhos. Derrama da tua misericórdia e graça. Derrama, Senhor, da tua provisão sobre a vida deles. Assim também nós oramos e agradecemos pela vida dos nossos visitantes. Cada um que está conosco aí na transmissão, acompanhando o culto, participando, Pai, da sua casa, onde ele está. Pai, nós colocamos esse irmão, essa pessoa diante do Senhor, pedimos a visitação do teu poder, a tua graça, naquilo que eles precisam, porque tu conheces o que cada um precisa. Então nós colocamos a necessidade de cada um nas tuas mãos, pedimos a tua bênção, no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia lá em Malaquias. Malaquias capítulo 3. Neste período em que nós não estamos podendo estar no templo, nós temos sempre orientado a igreja que há meios pelo qual você pode, se assim você desejar, eu sempre trago a orientação de Paulo, não por estar constrangido ou por se sentir obrigado a fazer, mas por liberalidade e com alegria. Você ainda mesmo nesse tempo difícil que nós estamos passando, você pode, se Deus colocar no teu coração, você ofertar à igreja e você entregar também como fidelidade os teus dízimos ao Senhor. Você não está podendo ir à igreja, mas você pode fazer chegar à mão da pessoa responsável em administrar as nossas ofertas e os nossos dízimos. Aqui eu sempre faço, antes do culto ou no decorrer do culto, pego o meu celular e transfiro o valor da minha oferta lá para a conta que sempre está sendo colocado para você aí no Facebook da igreja. Essa conta é que você pode fazer a transferência se você quiser ofertar. E se você quiser também entregar o seu dízimo, pessoalmente, você tem que entrar em contato com o presbítero Denilson, tá bom? Pelo grupo da igreja, marcar com ele, você pode entregar, ou mandar um zap e falar que você está com o seu dízimo em casa, quer que ele possa pegar, ou alguém possa pegar, mas você tem que marcar, porque nós estamos vivendo esse momento de não estarmos podendo estar na igreja. Mas sempre é possível você fazer isso, tá bom? Se assim você desejar, tá bom? Então, Malaquias 3, verso 10, vai dizer assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 10 a 12. E aqui é um princípio, como eu tenho explicado sempre, oferta e entrega dos nossos dízimos são princípios bíblicos. Princípios são para ser vividos. E quando nós vivemos os princípios, nós experimentamos do resultado de se cumprir princípio, né? E eu tenho como experiência própria desfrutado disso ao longo da minha vida, quando no meu coração o Espírito Santo trabalhou para que nós pudéssemos na nossa família viver princípio. E eu não tenho, em nome de Jesus, em momento algum aberto mão disso. Eu vou viver o princípio da palavra de Deus. O princípio da oferta está em todo o Antigo Testamento, também no Novo Testamento, e a orientação da entrega do dízimo também é bíblico. Então você pode fazer isso de coração, sem constrangimento, se Deus colocar no teu coração e você tiver desejo de fazer isso. Não por constrangimento, por obrigação, nem para tentar aparecer para o outro, nada disso.
Você tem que fazer com sabedoria, tentar fazer com alegria e de acordo com como Deus colocar no teu coração. E aí você vai poder experimentar, você vai poder ter a tua experiência. É muito fácil a gente falar da nossa. Se você quiser ter essa experiência, faça isso. Se você quiser ofertar, oferte, faça a sua transferência e marque para entregar a sua oferta, o seu dízimo, conforme você quiser. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero orar pela sua vida financeira. Estamos aí à mercê de muitas especulações, de muitos momentos que estão sendo previstos, né? A coisa vai piorar, a situação financeira vai apertar, tá vindo uma recessão, tá vindo uma crise financeira, tudo isso aí está sendo cogitado por causa da situação que a gente está vivendo. Mas a gente precisa, além de nos prepararmos, administrarmos o que nós temos, nós precisamos confiar no Senhor que é dono de toda a terra. Sabe? Descansar o nosso coração nele e saber que ele é o dono de tudo e ele pode trazer à sua vida aquilo que você precisa. Vamos orar então, eu quero orar pela sua vida financeira, pela tua casa, por esses dias que nós podemos ter pela frente, mas que eu tenho a certeza que Deus está conosco. Eu quero orar ainda pela sua vida. Vamos orar. Senhor, eu agora quero colocar a vida de cada irmão, de cada pessoa que está aí assistindo, que está participando do culto diante do teu altar. A tua orientação é para nós trazermos à casa do Senhor os nossos dízimos, trazer também, Senhor, com alegria as nossas ofertas. E eu peço em nome de Jesus, que haja no nosso coração cada dia mais, apesar das situações adversas, liberalidade, generosidade, para nós ofertarmos na tua casa. Senhor, em nome de Jesus, a tua obra não para, a tua igreja não está parada, ela está em movimento e ela tem os seus compromissos, e nós pedimos em nome de Jesus, enche o coração do teu povo por entendimento espiritual, por generosidade, e nós pedimos também em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos, nesta área financeira, sejam supridos, Senhor. Que não haja falta, mas que eles sejam supridos. Que os seus celeiros, Senhor, estejam abastecidos. Que a sua vida financeira, Senhor, ela possa passar por esse momento difícil que o Brasil está proclamando que já está acontecendo. Mas que os teus filhos possam experimentar do Senhor uma provisão sobrenatural. Como diz a tua palavra. Fazei prova de mim, se eu não vou abrir, Senhor, as portas dos celeiros e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Senhor, ajuda-nos a entender que Tu és Deus fiel, que Tu não é Deus que, Pai, está barganhando com ninguém, que não está, Senhor Deus, negociando com ninguém, mas Tu coloca para nós princípios e ajuda-nos a viver esses princípios, para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa o Teu povo, abre as portas, abre as oportunidades, que o mundo veja os Teus filhos em tempos difíceis sendo providos nesta área. Nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, e abençoa cada um também que pôde contribuir, que estará entregando a sua oferta, o seu dízimo. Abençoa o Teu filho nesses tempos. Nós consagramos tudo para o Teu louvor e glória. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe você. Vamos à nossa reflexão nesta noite. A palavra de Deus ao nosso coração. Deus tem bênção para nós. Você crê nisso, que Deus tem bênção para você? Você quer que Deus, Ele está olhando para você nesse momento? Que Deus está contemplando a sua vida? Que Deus, Ele ama cuidar de você? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio num Deus que me ama e já tem dado provas suficientes na sua palavra do seu amor para comigo. E nós estamos precisando nesses dias, sabe, nos apoiar naquele que nunca nos decepciona, naquele que nunca nos abandona no meio dos vendavais e das tempestades. E hoje eu queria ministrar ao teu coração uma palavra que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, eu queria que você abrisse a sua Bíblia na sua casa,
no livro do profeta Isaías, capítulo 49, para nós meditarmos sobre uma profecia que foi dada por Deus a Israel, mas que tem resultados e tem implicações com a nossa vida hoje, né? Com a nossa vida hoje. Isaías 49. Eu vou ler a partir do verso 8 até o final do capítulo, até o verso 25, ou melhor, 26. De 8 a 26. Queria que você prestasse bastante atenção na leitura do texto. Só a leitura, ela já é suficiente para que você possa ser edificado. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia, a boca de Deus está aberta na nossa direção e Deus está falando conosco. Se você prestar bem atenção, você vai ouvir o que Deus está querendo ministrar ao seu coração, mesmo antes de nós fazermos alguns apontamentos sobre o texto. Então preste atenção aí, com os teus ouvidos atentos. Tempo da restauração de Israel. Tempo da restauração de Israel. Eu vou ler na versão da Bíblia King James, mas você vai poder acompanhar aí, entender na sua versão aí, Almeida, Revista Atualizada. Diz assim: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu te responderei, e no dia da salvação eu mesmo te ajudarei. Eu te guardarei e farei que sejas uma aliança para o povo, a fim de restaurar a terra e destruir e distribuir sua propriedade abandonada. Para dizeres aos cativos, sai, e àqueles que se encontram em trevas, vem a luz. Eles se apacentarão junto às estradas e encontrarão campos verdejantes em toda a colina estéril. Não passarão fome nem sede, tampouco o calor do deserto e o sol os molestarão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão implementadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros ainda da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos aflitos teve misericórdia. Mas Sião lamenta, ó Senhor. Ora, o Senhor me abandonou, o Eterno me desamparou. Olha esse versículo, já que hoje é o Dia das Mães, para você entender o amor de Deus. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta. Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas da minha mão. Os teus muros estão sempre diante de mim. Os teus filhos retornarão muito rápido, mas os teus destruidores e os teus assoladores fugirão da tua presença. Levanta os olhos e contempla ao teu redor. Todos esses que se ajuntam vêm a ti. Tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor, te vestirás de todos eles, como se fossem teus ornamentos, e como uma noiva te ornarás deles. Quanto aos teus desertos e lugares desolados, e a tua terra destruída, serás agora pequena demais para os teus moradores, e os que te devoravam se distanciarão de ti. Os filhos que te nasceram durante o teu tempo de luto ainda reclamarão aos teus ouvidos. Este lugar é pequeno demais para todos nós. Concedei-nos espaço para
nele fazermos a nossa vida. Então responderás em teu coração: quem gerou esses filhos para mim, visto que eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada? Quem os criou? Fui abandonada totalmente. Só, entretanto, estes de onde vieram? Assim diz o eterno Deus: eu acenarei para os gentios e erguerei a minha bandeira a todos os povos. Então eles trarão seus filhos nos braços, e as suas filhas serão carregadas sobre os ombros. Os teus guias serão reis, as tuas amas serão rainhas. Eles se inclinarão diante de ti com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que depositam em mim a sua esperança jamais serão frustrados. Porventura pode alguém arrancar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos dominadores? Assim, no entanto, declara o Senhor: sim, eis que prisioneiros serão arrebatados de guerreiros, e despojos serão retomados dos tiranos. Brigarei com os que pelejam contra ti, e quanto aos seus filhos, eu os salvarei. Farei seus opressores devorarem a própria carne. Ficarão embriagados com o seu próprio sangue, como havendo tomado muito vinho. Então todo mundo entenderá que eu, o Senhor, sou o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Aleluia! Oi? Isaías capítulo 49, versos de 8 a 26. Nessa narrativa do profeta Isaías, uma narrativa de restauração, uma narrativa num tempo de opressão, num tempo de exílio, num tempo em que o povo estava pagando o fruto da sua desobediência. Isaías é levantado no meio desse povo de Deus para não só trazer uma palavra do juízo de Deus, mas também da promessa de restauração, da promessa de vida, da promessa de salvação. O profeta Isaías, ele é classificado pelos teólogos, a maioria deles que estudam a Bíblia, sobre o profeta evangelista, né? Isso porque o livro de Isaías é chamado de um livro de uma profecia messiânica. Na verdade, não há nenhum livro no Antigo Testamento que fale mais de Cristo do que o profeta Isaías. Isaías é aquele que mais faz menção ao Messias que havia de vir. Ele pronunciou em toda a sua profecia a questão da vinda do Messias, da restauração na nova aliança, da restauração daqueles que se perderam, da restauração daqueles que estão aprisionados. Então Isaías vai trazer, além de uma palavra de sentença, porque a sentença ela sempre veio na história. Deus sempre colocou para o povo aquilo que eles iam colher, fruto da sua escolha. E os profetas também foram levantados para trazer uma palavra de sentença, onde aquilo que você semeou é o que você vai colher. Hoje você está no exílio, fruto daquilo que você colheu na desobediência, porque eu dei um caminho para você, eu dei uma estrada, eu dei um norte para você viver, e você rejeitou. E tantos profetas de Deus foram levantados no Antigo Testamento para tanto trazer uma palavra do juízo de Deus e trazer para o povo por que eles estavam experimentando aquilo, mas nunca faltou no contexto profético também uma palavra de consolo, uma palavra que trouxesse direção ao povo, dizendo assim: Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que cura. Nós já falamos aqui em outras pregações, é aquele que faz a ferida, mas ele liga. É aquele que permite a dor, mas é o mesmo Deus que na mesma proporção está ali para ajudar você a passar por essa dor. Então não cabe a nós hoje, como igreja,
ficarmos questionando os acontecimentos e colocando em xeque se Deus está olhando para nós. Ele está olhando para nós. Ele está conduzindo a vida do seu povo. Ele está cercando-nos com seu amor. Isso não tem como ser dúvida. Eu vou te mostrar aqui porque não tem como ser dúvida. A gente ter dúvida se Deus está nos amando, se Deus está tendo misericórdia de nós, Ele continua. Nós precisamos entender que no meio, às vezes, do que vai acontecer até o final do tempo, das sentenças que virão, Deus vai guardar os seus, Deus vai amar os seus, Deus vai proteger aqueles que são seus e Deus vai realizar a sua promessa de restauração, cura e salvação. Na verdade, Ele já começou a realizar isso em Cristo Jesus. Estamos num processo, mas Ele já realizou na cruz isso. E estamos caminhando para o desfecho final de tudo, onde todas as coisas vão ser estabelecidas para a glória do Senhor. Mas Isaías também é levantado aqui no meio desse momento de cativeiro, dos cativeiros que Israel passou, além dessa voz profética de juízo, também essa voz profética declarando o tempo da restauração de Israel. Você está vivendo um tempo difícil, querido. Há um tempo de restauração de Deus na nossa vida. Em todos os quadros que você vive, tem uma palavra de Deus que proclama restauração para nós. Proclama a visitação do Senhor restaurando essa situação que você está vivendo para uma situação que é segundo a vontade do Senhor. E nós precisamos confiar no Deus na nossa salvação. E aqui, Isaías e outros profetas do Antigo Testamento são levantados para levantar no coração do povo essa confiança no Senhor. Para eles não perderem no meio das provações, no meio das dificuldades, lá no meio do exílio, perderem o sentido, perderem a intenção, perderem a vontade de adorar a Deus e reconhecê-lo como o Senhor da vida deles. E hoje Deus está levantando a sua voz profética também nos dias de hoje. É interessante, nós precisamos confiar em Deus como o povo de Deus. Você está sendo desafiado a confiar no Senhor, querido. Mesmo diante daquilo que você está vivendo hoje, diante do que o mundo está passando, diante do que tem nos afrontado, nós somos chamados e desafiados a confiar em Deus. Conta uma ilustração que você já deve ter ouvido, com certeza em muitas pregações. Eu não sei se eu já contei lá na igreja isso, mas devo ter contado e vou repetir aqui. Conta uma ilustração que certo menino estava dentro de um voo, ele embarcou num voo, estava nesse avião com muitas outras pessoas, e ele estava naquele avião lendo um gibi, né, uma revistinha animada, um gibi com historinhas animadas, ali na cadeira, ao lado de muitos passageiros, e aquele menininho estava ali, tranquilo, lendo aquele gibi. De repente, aquele avião entra numa tempestade, numa turbulência, aonde de dentro do avião era possível ver os raios rasgando o céu, e aquele avião no meio de uma chuva, numa tempestade, balançava para lá e para cá, e as pessoas começaram a ficar apreensivas naquele avião, e todo mundo segurando na cadeira, temendo que aquele avião pudesse ser atingido por um raio e caísse, e aquele menino continua tranquilo naquele assento. E todos estão ali apreensivos, uma grande tempestade, uma grande turbulência, e o avião balançando para lá e para cá, mas aquele menino estava tranquilo. E de repente, levanta um senhor do lado daquele menino e pergunta: menino, como é que você pode se manter tão calmo lendo esse gibi? Você não está percebendo o que está acontecendo? Esse avião está balançando, raios estão rasgando o céu, estamos no meio de uma tempestade, e eu não vejo você se abalar, não vejo você ficar nervoso, você está tão calmo aí, lendo o seu gibi. E aquele garoto tão pequeno, ele vai virar para aquela pessoa mais madura e vai dizer: sabe por que eu estou assim? É porque é meu pai que está no comando desse avião. Meu pai é o piloto. É o meu pai que está comandando a nave. E eu sei quem é o meu pai. Eu sei a capacidade, eu já voei em outras situações com ele. E eu passei por outras tempestades com ele. E ele conseguiu vencer a tempestade e nós saímos seguros. Eu confio no meu pai, ele é o piloto. Ele é o comandante dessa nave. Ele está lá na frente. E é por isso que eu estou aqui tão descansado. Sabe, isso traz para a gente um reflexo, traz para a gente uma reflexão, no sentido de que Deus, ele é o comandante da terra, Deus é o comandante do universo,
Deus é o comandante da vida humana e nós precisamos conhecer o comandante e confiar na condução do comandante. Ele conduz a nossa história. Ele está no controle da nossa nave. Você não está sendo guiado por qualquer pessoa. É uma pessoa que já conduziu a tua vida em outras tempestades. É o Senhor que passou contigo por outros vendavais. E Ele continua controlando o avião. Então não entre em desespero. Nós somos chamados a confiar no Senhor nesses dias. Muitos estão se desesperando. Muitos estão sem sossego algum. Mas nós podemos descansar na poderosa mão de Deus. E na verdade Isaías, uma das mensagens de Isaías aqui, no capítulo 49 da sua profecia, é para trazer segurança ao coração do povo de Israel com relação àquilo que Deus estaria fazendo. Mesmo aquele povo estando exilado, mesmo aquele povo tendo sido praticamente que abandonado naquele exílio, estando vivendo a tormenta de ser oprimido por outro povo, de ser escravizado, talvez de ser atormentado pela escravidão, mesmo nesse momento, o profeta traz à memória deles que Deus tem um propósito de restauração da vida e da condição que eles estão passando. Na verdade, quando a gente olha aqui o livro de Isaías, o nome de Isaías, que quer dizer o Senhor salva, e todo o livro de Isaías vai destacar a salvação que o Senhor tem para nós, independente do contexto que nós estamos vivendo. Vai lembrar que, ainda que nós tenhamos caído, tropeçado, nos distanciado do Senhor, nos perdido na caminhada, o Senhor continua olhando para nós e Ele tem uma palavra, Ele tem uma ação de restauração da nossa vida. Restaurar-nos à posição que Ele quer. Restaurar-nos ao lugar de segurança que Ele estabelece nele. Tudo isso Isaías também produz na sua mensagem profética para o povo de Israel. Isaías é um livro que desvenda a dimensão da justiça de Deus, mas também desvenda a dimensão da sua misericórdia e graça. Assim como Isaías expõe a justiça, Isaías também expõe na mesma proporção e maior do que isso a sua graça e misericórdia em favor da humanidade. Por isso que Isaías é um livro tão importante, um profeta messiânico. E o servo do Senhor, como diz aqui, quando essa expressão aparece aqui no livro de Isaías, o servo do Senhor está se referindo justamente àquele que Deus envia para ser a nossa luz e a nossa salvação, e faz menção ao senhorio de Jesus vindo para restaurar o seu povo. Mas eu quero fazer algumas considerações. O Deus que executa a sua justiça e o Deus que restaura, é o Deus que restaura o seu povo. Qual é a mensagem desta profecia de restauração? Qual é a mensagem para o povo de Israel e para nós hoje? Quando você lê Isaías, você sempre tem que fazer essa ligação com a nova aliança, porque ele vai estar sempre apontando para Jesus. E Jesus tem feito uma obra de restauração, fez uma obra de restauração e está continuando essa obra na nossa vida. E eu queria ver com você qual é essa mensagem que esse texto que nós lemos nos pronuncia nesse tempo de angústia, nesse tempo talvez de desafios, nesse tempo talvez de você se sentir cansado, sobrecarregado. Qual é a mensagem que Isaías estava profetizando para o povo de Israel e que está chegando para nós como profecia nos dias de hoje? Então qual é a mensagem desta profecia? Primeiro, a mensagem dessa profecia é que Deus, Ele transforma, Ele muda, Ele restaura a nossa realidade. Qual era a nossa realidade? Na verdade, do homem caído. Era o distanciamento de Deus, era o afastamento da presença de Deus, era o distanciamento da vontade de Deus para viver segundo a vontade da sua carne. Mas na verdade Isaías está dizendo que esse Deus veio e Ele vai nos restaurar como pessoa caída, vai nos levantar e agora como nova criatura em Cristo, vai nos fazer caminhar de forma diferente. Restaurados por sua graça,
restaurado do estado deplorável, restaurado do estado de miséria, restaurado do estado de vergonha para um novo tempo. É isso que vai acontecer na leitura do texto que nós lemos aí. Acompanhe comigo o verso 8 ao verso 10, o que o profeta está dizendo na sua mensagem. Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu te responderei, e no dia da salvação eu mesmo te ajudarei. Eu te guardarei e farei que sejas uma aliança para o povo. Aqui, na verdade, Isaías está falando da mensagem do Messias. O Messias será essa nova aliança, a fim de restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizeres aos cativos, sai, e aqueles que se encontram em trevas, vem a luz aqui é Jesus, eles se apacentarão junto às estradas e encontrarão campos verdejantes em toda a colina estéril. Tudo aquilo que estava estéril, sem vida, Jesus vem nos dar vida. Jesus veio restaurar a terra destruída, e a terra do teu coração, a terra das tuas emoções, a terra da tua vida de miséria sem Deus. Jesus, o servo de Deus, veio restaurar, restabelecer um novo tempo para nós, um tempo diante do Senhor com novidade de vida. Não, olha o que ele está dizendo aqui, não passarão fome nem sede, tampouco o calor do deserto e o sol os molestarão. Aquele, olha bem, querido, aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Aleluia! Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão implementadas. O que Isaías está dizendo? É chegado o tempo da restauração para vocês. O meu servo vai restaurar o caminho. O meu servo vai restaurar a vida de vocês. Tudo aquilo que antes foi destruído, tudo aquilo que antes foi assolado pelo pecado, pelo distanciamento de Deus, pela situação vergonhosa que vocês estão passando, pela dor que vocês estão experimentando, Deus vem restaurar a vida de vocês pela sua graça e pelo seu amor. E nós temos que aprender a olhar isso para nós hoje. Você pode estar passando o pior momento da sua vida. Existe um Deus que usou Isaías e usa os seus servos hoje para dizer isso para você. Você pode viver hoje o tempo de restauração na sua vida. Restauração da sua confiança em Deus. Talvez ela esteja se perdendo por causa do tumulto da batalha, por causa das vestes que estão aí ensanguentadas, feridas. Deus é o Deus que quer restaurar a tua vida, te dar vestes novas, te dar um novo tempo, te dar um novo fôlego. No meio de tanto desespero, Deus é o Deus que restaura a nossa vida, nos faz sentir amado, sabe? Deus está olhando para o teu coração hoje, Deus está olhando para a sua família. Deus não está olhando para você só hoje por causa da situação que o mundo todo está vivendo. Deus sempre está com o seu olhar de misericórdia olhando para você. É o tempo da restauração. Jesus veio. Não passarão fome nem sede, tampouco o calor do deserto e o sol os molestarão. Aquele que tem compaixão. Em algumas versões está dizendo, aquele que tem compaixão dos aflitos. Esse que é Jesus, vai os guiar e conduzir às fontes da água, da vida. Ah, querido, que mensagem! Nós olhamos a leitura de Isaías, você vai sendo levado pelo Espírito até João, quando Deus fala que Jesus é a fonte de água da vida. Você vê a ligação que existe nessa mensagem messiânica. Aqui ele está falando que vai levar a gente à fonte de água. Quem é a fonte de água da vida, senão Jesus? Quem de mim beber nunca mais terá sede. É interessante. Quero que você abra a sua Bíblia rapidamente lá em Apocalipse. Por favor. Para a gente ver a ligação da profecia. Apocalipse capítulo 21. O último capítulo lá de Apocalipse. Que é um livro também de revelações, de finais de tempo, daquilo que Deus tem para nós. Abre lá.
Apocalipse, a visão dada a João por Jesus, revela para a gente a nossa nova realidade. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 4, eu quero ler para você. Diz assim: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Existe uma profecia para nós, aqui já no Novo Testamento, que está em concordância com o que Isaías está profetizando para o povo de Israel no tempo do cativeiro. Para você entender essa ligação. Existe novos céus e nova terra. Existe um tempo que ele diz aqui que, na verdade, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte. Qual é o teu medo hoje? É da morte. Só que a morte é um inimigo vencido. E aqui a profecia diz: já não haverá mais morte. Deus estabeleceu com eles o seu trono e habitará entre eles. Vai enxugar. Já não haverá pranto. Já não haverá pranto. Como você tem visto as pessoas pranteando, chorando, lamentando. Já não haverá mais lamento. Nós sairemos ao encontro do nosso Deus com júbilo, com alegria, com louvor, com exaltação nos lábios, porque um novo tempo foi conquistado para nós. É isso que Isaías está falando aqui também para o povo de Israel, sabe? Haverá esse tempo, haverá o tempo em que não passarão mais fome nem sede, tampouco o calor do deserto, e o sol os molestarão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Deus quer conduzir a tua alma para a fonte de água fresca. Deus quer conduzir a tua vida para essa fonte que não para de jorrar, que pode alimentar a tua alma nesses dias. Sabe? Deus quer acabar com a sequidão do teu coração, com a sequidão que tenta tomar conta de você. Deus quer fazer que o teu coração seja um solo fértil nesses dias. Por isso que ele está dizendo aqui, né? Sai aqueles que estão cativos, vem a luz, e eles se apacentarão junto às estradas e encontrarão campos verdejantes. E em toda a colina estéril, aquilo que era destruído anteriormente, Deus restaurou e transformou como terra fértil. E é assim o coração distante do Senhor, uma terra destruída, uma terra seca. E uma terra, o coração do homem sem Deus é uma terra que, por mais que esteja vivendo, sente falta, está sedenta, porque falta a presença do Deus da vida. Aleluia. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui, querido. Esta mensagem de Isaías, desta profecia, nos aponta que Deus restaura, que Deus transforma a realidade do seu povo. Segunda coisa que eu aprendo com essa mensagem, que Deus reúne o seu povo e derrama sobre eles consolo. Acompanhe o verso 11 e 13 comigo. Deus reúne o seu povo e ministra consolo sobre esse povo. Olha o que ele diz aí. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão implementadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros ainda da terra de Sinim. E aí o verso 13 diz aí: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos aflitos teve misericórdia. Glória a Deus.
O Senhor reúne o seu povo para dar consolo. O Senhor congrega os que estão longe, aqueles que até estão andando errantes, distantes da presença. Haverá um tempo, e é promessa do Senhor, Ele vai reunir todo o seu povo. E sabe o que Ele vai ministrar sobre o nosso coração? Consolo. Consolo. Existe consolo para você. Existe consolo para aqueles que estão com o coração doído. Existe consolo para aqueles que estão atemorizados. Existe uma palavra de Deus, o Deus que se compadece, o Deus que olha para os aflitos. Ele diz aqui, consolou o seu povo e dos aflitos teve misericórdia. Ah, querido, como eu aprendo com o Antigo Testamento, quando eu olho a leitura do relacionamento de Israel com Deus, eu vejo um Deus de justiça, mas eu vejo um Deus que se compadece e tem misericórdia do seu povo. Um Deus que a sua misericórdia não tem fim. Um Deus que a sua ira não dura para sempre, mas Ele está sempre pronto a derramar sobre nós chuvas e chuvas da sua misericórdia. Eu consolo o meu povo. Eu também aprendo, querido, que esse Deus que reúne o seu povo para consolá-los, para apacentá-los, o Deus que restaura a situação do povo, também é esse Deus que expressa e verbaliza para nós o seu grande amor por nós. Presta atenção naquilo que eu estou falando para você. Nesse tempo tão difícil, Deus continua expressando o seu amor por você. Deus continua declarando o quanto Ele te ama. Deus continua declarando o quanto Ele é importante para você, assim como Ele declarou para Israel. Olha aí o verso de número 14 a 16. Mas Sião lamenta, ora, o Senhor me abandonou, o Eterno me desamparou. Aí vem a resposta daquele que te ama. E ele vai dizer, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta. Haverá alguma mãe que esquece do bebê que amamenta, que esquece daquele que está no colo e não tem compaixão do filho que saiu do seu ventre? Existe alguma mãe que possa rejeitar? Aí ele vem fazendo aqui uma costurada, né? Contudo, ainda que ela se esqueça, porque é possível. Nós vemos no cotidiano que tem mães que sofrem, às vezes por sofrer, abandonam o filho, às vezes passam por situações, mas ainda que isso, mas é muito difícil quando você pensa na imagem de uma mãe com o seu filho pequeno ainda no colo, ou com o seu filho em qualquer situação da vida, você nunca vai imaginar e trazer a figura de uma mãe abandonando o seu filho. Muito pelo contrário, nós estamos no dia da mãe hoje. A mãe dá tudo para que o seu filho possa caminhar, para que o seu filho possa vencer. Ela é capaz de se colocar em perigo por causa do filho. Ela é capaz de pagar o preço por causa do filho que ela gerou. Né? Eu acho que a mãe com muito mais intensidade do que os pais. Porque a experiência da gestação, a experiência de ter visto aquela criança sair de dentro dela, talvez cause um impacto tão tremendo na vida de uma mãe. Não que os pais não amem, os pais também amam e têm compaixão, têm amor pelo filho, mas aqui Deus usa a comparação de uma mãe, para você ver a importância da mãe na vida de um filho. Deus compara o seu amor, não é comparar, mas ele faz uma reflexão do amor da mãe com o amor dele. Ele vai dizer assim, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais esquecerei de ti. Ainda que seja possível uma mãe rejeitar e esquecer o seu filho, eu nunca vou esquecer de você. Isso aqui é uma declaração de amor para Israel. É uma declaração de amor para nós, irmãos. O como nós temos que nos filiar, que nós temos que repousar, que nós temos que descansar na confiança desse amor que cuida de nós. Ele não se esquece de nós, por mais que nós sejamos pecadores e cometemos erros a balde.
mas ele continua amando o pecador. Ele não ama o pecado. Ele não ama as nossas práticas ruins, mas ele ama o pecador, e por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei. E isso tem que constranger o teu coração nesses dias. Não se desespere. Deus te ama. Quem ama, cuida. Se uma mãe cuida do seu filho, Deus está dizendo assim, eu muito mais. O meu amor está muito acima do amor de uma mãe. Porque ainda que ela possa ser capaz de esquecer, eu nunca esqueço de você. É isso que Deus está falando. O meu amor está acima do amor do ser humano. Acima da capacidade nossa de amar. Esse amor é abundante, é eterno, é sobrenatural, é incomparável, indistinguível. É um amor que nos cerca. Ele te ama, viu, querido? E ele cuida de você. E para a gente terminar aqui, esse Deus que expressa o seu amor também é o Deus que traz de volta para a sua presença os seus filhos e os salva. É o Deus que traz de volta para salvar. Nunca traz de volta para condenar. Deus resgata de volta o seu povo para produzir na vida deles salvação. Deus tem salvação para você. Olha o que diz aí o verso 17 em diante. E eu quero ler com você, para a gente terminar essa palavra e orar. Somente vou ler aqui. Os teus filhos retornarão muito rápido, mas os teus destruidores e os teus assoladores fugirão da tua presença. Olha Deus agindo. Levanta os olhos e contempla ao teu redor. Todos estes que se ajuntam, vêm a ti. Estão voltando, né? Tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor, te vestirá de todos eles, ou melhor, ao teu ornamento será essa alegria de ver os seus filhos voltando, como se fossem teus ornamentos, e como uma noiva te adornará deles. A sua vida vai ser vestida com aqueles que estão longe, mas Deus está fazendo voltar. Quanto aos teus desertos e lugares desolados, e a tua terra destruída, serás agora pequena demais para os teus moradores. Deus vai fazer prosperar. E os que te devoravam se dissiparão, se distanciarão de ti. Os filhos que te nasceram durante o teu tempo de luto, né, enquanto você estava no luto, ainda reclamarão aos teus ouvidos. Este lugar é pequeno demais para todos nós. Concede-nos espaço para nele fazermos a nossa vida. Enquanto o povo estava chorando, lamentando, a promessa de Deus é que esse povo seria restaurado e aumentaria, e novos filhos viriam, os que estavam distantes voltariam, e aumentaria grandemente o número desse povo, o lugar seria pequeno, porque Deus faria abundar esse povo. Então responderás em teu coração: quem gerou esses filhos para mim, visto que eu estava enlutada e estéril? Estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui abandonada totalmente. Só, entretanto, estes, de onde vieram? Assim diz o eterno Deus: eu acenarei para os gentios e erguerei a minha bandeira a todos os povos. E aí implica a gente também. Então eles terão os teus filhos nos braços, e as suas filhas serão carregadas sobre os ombros. Os teus guias serão reis, e tuas amas serão rainhas. Eles se inclinarão diante de ti com o rosto em terra e lamberão o pó de teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que depositam em mim a sua esperança jamais serão frustrados. Olha aí o que ele está falando. É uma palavra de restauração. Haverá um novo tempo em que eu vou trazer de volta. Haverá um novo tempo quando os teus filhos voltarão, onde o povo estará reunido, onde o povo terá uma terra
aonde eles poderão. É uma palavra a Israel, mas é uma palavra para nós hoje, quando fala de novos céus e nova terra. Ele vai trazer os de longe. A palavra dele vai chegar aqui, ele fala que os gentios vão receber. Quem são os gentios? Somos nós. O povo que não faz parte daquele momento da aliança de Moisés. Nós viemos depois, somos gentios. A palavra chegou até nós, a restauração veio a nós. E nós podemos ter esperança hoje de que essa restauração, de que Deus vai trazer de volta e vai nos salvar. Ele continua dizendo, verso 25, 24. Porventura pode alguém arrancar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos dominadores? Assim, no entanto, declara o Senhor. Sim, eis que os prisioneiros serão arrebatados de guerreiros, e despojos serão retomados dos tiranos. Brigarei com os que pelejam contra ti, e quanto aos seus filhos, eu os salvarei. Farei seus opressores devorarem a própria carne, ficarão embriagados com seu próprio sangue, como havendo tomado muito vinho. Então, o mundo todo entenderá que eu, o Senhor, sou o teu Salvador, teu Redentor, o poderoso de Jacó. Aleluia. Deus traz de volta e Deus tem salvação para nós. Deus restaura o seu povo. Deus consola o seu povo. Deus expressa o amor dele ao seu povo. Está tudo aqui nesta profecia de Isaías. Uma profecia messiânica. Nós já podemos viver esses dias de tanta dor, de tanto sofrimento, e ainda assim, no meio de todo o tumulto dessa batalha, você pode tirar cânticos dos seus lábios. Você pode romper em cânticos, em celebração, porque o Santo de Israel é o nosso restaurador. É aquele que restaura todas as coisas. E ele vai restaurar essa situação. Aleluia! Ele vai restaurar esse momento de lamento e dor. Haverá um tempo ainda em que nós viveremos diante dele. Celebraremos como noiva do Cordeiro. Se não aqui, na glória. Mas eu creio que vai passar esse momento e nós vamos celebrar o Senhor. E eu creio que se esse momento for o momento final, nós também celebraremos ao Senhor. Então não resta outra coisa para nós que não seja a celebração, mesmo diante da dor que nós estamos sentindo. Israel viveu um tempo de dor no exílio. E a profecia vem no momento de dor. E a profecia para nós hoje é no momento de dor, de aflição, para que o nosso coração seja levantado e nós possamos estar de pé, abrindo a nossa boca e celebrando o rochedo da nossa salvação. Tem muitas profecias sendo faladas nesses dias, principalmente com relação aos últimos tempos, e é verdadeiro, nós estamos vivendo os últimos momentos, os momentos finais, os momentos em que estão apontando a volta de Jesus. Mas que nesse tempo em que Deus está falando que está prestes a voltar, que Jesus está prestes a voltar, nós possamos usar a nossa boca para falar que existe um Deus restaurador, um Deus justificador, um Deus de amor e um Deus que quer salvar. A consequência do erro da humanidade não vai poder ser amenizado. Aquilo que o homem plantou, ele vai colher. Mas no meio de tudo isso, Deus continua sendo Deus soberano e misericordioso, um Deus de amor, um Deus de graça. E Ele tem para você salvação. Renda-se a Ele, entregue o teu coração a Ele e permita experimentar do seu consolo, permita experimentar do seu amor na sua vida. Que Deus abençoe você, querido, nessa noite. Que Ele faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que Ele levante sobre você a sua destra fiel. E Ele conduza a tua caminhada em paz. Para a glória do nosso Salvador. Amém? Que Deus te abençoe. Os vídeos o quê? Isso, eu quero até dar uma palavra para você. Estão correndo alguns vídeos pela internet
alguns vídeos de profecias, né, áudios de profecia com relação a uma que veio aí no WhatsApp, que você não deve abrir a porta para ninguém, nem para o seu parente, porque se você abrir a porta, o diabo vai entrar, vai fazer arruaça na sua casa. Nesse momento de dor, nesse momento que o povo está apreensivo, vão surgir muitas profecias. Muitas delas falsas profecias, como a Bíblia mesmo advertiu, e Jesus disse, surgirão muitos falsos profetas. E em meu nome vão falar coisas e nem tudo está dentro daquilo que a Bíblia está revelando. Aprenda a olhar para a Escritura e fazer uma avaliação. O que a Escritura diz? E o que aquela pessoa está falando? Passe a peneira da palavra de Deus. Está na Bíblia. A Bíblia diz isso. Está de acordo com a Escritura? Se não tiver, irmãos, rejeita. Porque não é profecia. A profecia, ela vem da Bíblia. A profecia de Deus, toda ela está registrada na palavra. Toda ela tem base na Escritura. E muitos crentes estão vivendo atormentados e com medo por causa de algumas profecias. Querido, sossega o teu coração. Você e eu não sabemos o dia e nem a hora. Deus não nos deu permissão para saber. Você não sabe a hora que Jesus vai vir. A Bíblia fala e Jesus pregou isso. É como um ladrão que não avisa quando vai roubar sua casa. Sabe? É num abrir e piscar de olho. É como um relâmpago que sai do ocidente ao oriente. Assim é a vinda do Filho do Homem. Não é algo que você vai ter que se preparar. Olha, nós podemos nos preparar sim. Saber que nós estamos no início das dores. O princípio das dores está relatado lá. E nós estamos nesse período do princípio das dores. Já há muito tempo. Estamos no princípio das dores, porque tudo que tem acontecido no mundo já há muito tempo está anunciando isso. Mas não fique emprestando o teu coração para ficar atemorizado, dizendo assim, e agora estão falando que não pode abrir a porta da casa, porque todo esse movimento aí, Satanás que está se andando, vai entrar... Querido, em nome de Jesus. Eu não estou aqui desmerecendo aquele que está colocando esses áudios aí, mas eu estou alertando a minha igreja para que ela possa se pautar na Bíblia e olhar para a Bíblia. Vão aparecer muitos profetizando coisas que não são bíblicas e vão causar temor em muitos. Então, querido, em nome de Jesus, paute a tua vida na Bíblia. Ouça a voz de Deus pela Bíblia. A Escritura é a boca de Deus e ela fala ao nosso coração hoje. Há tempo de restauração. Até Jesus voltar, quando ele rompeu os céus, que diz que todo olho o verá, que todos nós vamos ver, aqueles que aqui estiverem, e aqueles que estão em seus túmulos vão ressuscitar para o encontro com o Senhor nos ares. Será um tempo glorioso, um tempo de revermos e vermos a glória de Deus restaurando todas as pessoas, um tempo de júbilo. Mas nós não sabemos quando isso verdadeiramente, de fato, vai acontecer. A nós não foi nos dado por Deus essa ciência. E nós temos que estar todos os dias preparados como se fosse o último. Hoje pode ser o meu último dia e Jesus pode voltar para mim nessa noite. Então eu vivo o meu dia como se fosse hoje o último tempo, o dia que Jesus vai voltar. E eu estou com a minha vida no altar, preparado para encontrar com o meu Deus. É o tempo todo. Que Deus te abençoe. E nós estamos orando por toda essa situação que tem envolvido todo mundo. A igreja precisa interceder. A igreja precisa orar, porque isso faz parte da caminhada da igreja. Nós vamos continuar intercedendo na nossa casa, você na sua casa. Tire um tempo com a sua família, tire um tempo para orar pela igreja, orar pelos familiares, sabe? Não é ninguém te motivando, não. Tire um tempo, não espere a motivação do outro. Tire um tempo de oração por essa situação. Amém? Nós vamos orar, lembrando que quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, né? Tem a célula quarta-feira, amanhã também tem a célula aqui de paciência. Sabe, irmão, nós estamos fazendo de tudo como pastor
para proporcionar um momento de estarmos juntos, já que não podemos estar perto, de estarmos conversando, de estarmos um fortalecendo o outro, estamos tentando fazer. Tem sido difícil para os pastores, nesse tempo, apacentar o rebanho. Mas nós estamos pedindo sabedoria a Deus. Hoje nós tivemos aí essa intenção durante a semana, ideia aí de alguns irmãos, da Cleide também, de fazer aí o culto de forma mais dinâmica, com a participação dos irmãos. Mas a gente teve um problema no aplicativo, que a gente vai tentar corrigir aí, tentar ver o melhor meio para a gente poder fazer isso, ter essa participação. Praticamente eu ouvi aí, né, tanto a parte da Cida, a parte do Cristiano, da Débora, com o Christian cantando. Ficou muito bom, seria algo, a parte do Vitor, da Gisele também orando pelo Brasil. Tudo gravado para fazer parte do nosso culto, mas deu um problema de internet, de conexão. E a gente vai tentar restaurar e vai aproveitar esses vídeos aí. Mas a Carol disponibilizou ele no YouTube. Sim, a Carol vai disponibilizar o louvor, as orações lá no YouTube. Você pode entrar, você vai poder assistir e acompanhar lá o louvor que o Cristiano, com a Débora e o Christian ministraram, muito bonito. E também a oração da família do Vitor pelo Brasil, pela nossa família. A oração aí da Cida, a leitura bíblica com o Lorival. E nós queremos para o próximo domingo também ter mais família participando. Vamos tentar acertar isso aí para ver se a gente consegue colocar. Tá bom? Vamos tentar acertar isso aí. Essa é a nossa dinâmica aí. Em nome de Jesus, vamos orar e terminar aqui esse momento de culto. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que você tenha uma semana cheia, repleta da graça do Senhor. Mais uma vez eu faço um convite a você a se inscrever no canal da igreja, no canal do YouTube da igreja. Nós estamos com o propósito de ter um máximo de assinatura de pessoas que estão se inscrevendo no canal para que a gente possa fazer até essa transmissão direto pelo YouTube. Ao invés de fazer pelo Facebook, transmitir o culto direto do YouTube. E nós já falamos aqui que é a maior facilidade para você. Entrar na sua TV aí, Smart TV, clicar no aplicativo do YouTube, já está conectado, não precisa ficar com tanta coisa, está conectado ali no YouTube e vai assistir pelo canal da igreja. Então a Carol botou aí, ó, o canal da igreja. Você clica nesse link aí, vai lá no canal da igreja, tem o sininho lá, você clica no sininho e se inscreve. Passa a ser ali um seguidor do canal, um inscrito no canal. E você pode convidar a outras pessoas, amigos seus, para nos ajudar a alcançar o número de inscritos que nós precisamos para termos algumas vantagens na transmissão ao vivo do culto pelo YouTube. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, um abraço no teu coração, na tua vida, e seguimos em frente com a graça e o amor do nosso Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida e impetrar sobre você a bênção do Senhor. Pai querido, Pai eterno, nós te damos graça pela vida do teu povo. Te damos graça porque, Senhor, Tu és um Deus de restauração. Tu és um Deus de vida, de consolo. Tu és um Deus que, apesar, Senhor, dos nossos erros, Tu tem uma palavra de restauração para nós, como sempre teve para Israel, o povo escolhido de Deus. Embora eles errassem tanto, feriram tanto o teu coração, mas isso não foi capaz de anular o teu amor, porque Tu continuou sendo fiel. Assim como Tu disseste aqui nessa profecia, ainda que seja possível uma mãe esquecer do teu filho, que amamenta, Senhor, Tu nunca esquecerá de nós. Tu nunca se afastará de nós. Estará perto. Estará nos levando ao arrependimento, ao conserto e à vida eterna através da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado pela Tua igreja. Abençoe cada irmão que esteve até agora conectado, esteve aí recebendo a palavra de edificação. Dê uma semana de paz, Senhor. Uma semana onde o coração dos Teus filhos esteja confiante naquele que é o nosso comandante, naquele que é o nosso piloto, naquele que tem conduzido a nossa nave, a nave da nossa vida. Senhor, que a nossa confiança esteja no Senhor. Tu irás nos conduzir pelas tempestades da vida. Contigo passaremos por elas. Então abençoe o Teu povo, derrama graça, misericórdia sobre cada família, sobre as mães, abençoa mais uma vez e nos dê uma semana cheia da Tua vontade. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Recebe a bênção aí. Que a graça do Senhor Jesus
E o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo, a companhia e a presença do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã, esteja com todo o povo da Igreja Presbiteriana Central de Santíssimo, com todo o povo que está assistindo aí o culto e com todos os filhos de Deus espalhados sobre a face dessa terra, não só hoje, mas todos os dias, até a volta de Cristo, para a glória de Deus. Amém. Vira para o irmão que está do teu lado aí, dá um abraço nele. Dentro da sua casa você pode. Você está com a sua família aí, dá um abraço, uma boa semana, em nome de Jesus. Vá na paz, que Deus te abençoe. Obrigado a todos, viu, que assistiram aí. Todos que estão aí na live, eu agradeço a tua presença. Não vou falar o nome de cada um aqui não, mas ouvi o nome de muitas pessoas, você que assistiu, muito obrigado pela tua presença. Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Bom?